E aí galera, Giroflu, seu giro de notícias do Fluminense, e aí como é que estão? Tudo tranquilo? Fluminense inicia sua preparação, né, para mais um confronto válido pela terceira rodada da Libertadores da América, fase de grupos, dessa vez encarando o Cerro Porteño lá no Paraguai, a capital Assunção, onde o Fluminense já esteve, né, na Libertadores passada, já enfrentou, só que nesse caso o Olímpia. E nesse ano estaremos enfrentando o Cerro Porteño. Mas antes de darmos mais informações sobre esse confronto e muito mais, gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês que possam dar o like, deixar o seu comentário, compartilha com seu amigo tricolor que está aqui, que possa estar aqui, né, compartilhando suas ideias, informações a respeito do tricolor carioca, para que a gente possa fortalecer nossa comunidade. Lembrando também que estamos nas principais redes sociais, Twitter, Atual X, TikTok, Instagram e Facebook, além do YouTube. E todas as redes sociais com o nome Giroflu. Pesquise por Giroflu e você encontrará facilmente em todas as redes sociais, beleza? Agora falando propriamente dito desse confronto, que é um confronto histórico até, para quem é mais antigo, digamos assim, quem mais acompanha o Fluminense há mais tempo, sabe que o Cerro Porteño significa muito para o Fluminense. Para quem não se lembra, essa alcunha, né, time de guerreiros, surgiu lá por volta de 2009, onde o Fluminense teve um ano, eu digo que histórico, né? Eu acredito que 2009 é uma consequência direta da grande dor, né? Grande, digamos, eu não gosto de falar decepção, mas a lacuna histórica que foi o não título, né? A não conquista do título da Libertadores de 2008, que foi, o Fluminense fez uma campanha histórica, enfrentando adversários emblemáticos, São Paulo com o Adriano, o São Paulo que era uma máquina, atual, naquele ano inclusive se sagrou tricampeão brasileiro, né? Coisa que nenhum time brasileiro tinha conseguido até então, e tinha simplesmente Adriano no time. Enfrentou o Boca Juniors, inclusive eliminando, que tinha Palermo, Palácio, Riquelme, timaço, não dá para nem comparar com o atual Boca Juniors. E na final enfrentou o LDU e teve como adversário não apenas o LDU, mas também o árbitro, né? Mas enfim, isso é superado até porque conquistamos essa Libertadores. E em 2009, o Fluminense praticamente se desmontou por completo. O Fred veio nesse ano de 2009 e o Fred fez história. A gente nem imaginava quão grande que o Fred se tornaria para o Fluminense. E inclusive está no Fluminense até os dias de hoje, dessa vez como dirigente. E naquele ano chegamos nas fases mais agudas da Sul-Americana. E no confronto decisivo com o Cerro Porteño, uma batalha, uma guerra, nascia também um dos capítulos que fez com que o Fluminense se tornasse um time de guerreiros, né? Um jogo muito pegado, com muita disputa, entradas duríssimas. Eu vou até colocar algumas imagens aqui do nosso guerreiro, né, Gum, que ele marcou um gol já com a cabeça enfaixada. Foi um jogo assim que foi emblemático. Para quem acompanha o Fluminense há mais tempo, vai se lembrar com riqueza de detalhes dessa partida. E enfrentaremos novamente o Cerro Porteño. Dessa vez esperamos que seja um clima mais ameno, né? Mas o Fluminense também vai estar preparado para essa situação. E levando em consideração todo esse momento na Libertadores e também alguns desfalques que o Fluminense vai ter, o Fluminense também vai ter outros desfalques que não estava nem esperando. Simplesmente o Fluminense, na manhã de hoje, noticiou que 4 jogadores foram afastados. Isso mesmo, 4 jogadores afastados por indisciplina. Disciplina cometida na concentração para o jogo contra o Vasco. O Fluminense, para esse jogo contra o Vasco no sábado, a direção técnica optou por fazer uma concentração. Acredito que para preparar tanto o time para esse jogo contra o Vasco, que era importantíssimo, não apenas por ser um clássico, mas também para não levar uma carga negativa, uma carga emocional para esse jogo contra o Cerro Porteño. Então a vitória era imprescindível.
e por isso a concentração. E essa concentração para esse jogo, os jogadores relacionados, 4 deles cometeram indisciplinas que não foram divulgadas, mas esses nomes foram John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander. Inclusive, isso coincide com a questão do Alexander, que nas últimas semanas foi noticiado que o Diniz não priorizava o Alexander, né, por uma eventual substituição, ou até mesmo que ele começasse uma partida, porque ele não estaria se envolvendo com todo o potencial que ele pode, né, entregar nos treinos, e por isso ele não estaria sendo uma prioridade nos planos do Diniz. Seria um substituto que eventualmente pudesse entrar nas partidas, mas que não seria mais uma prioridade. Inclusive, em alguns jogos ele não estava nem sendo relacionado. E tudo isso é muito estranho porque no ano passado ele era titular absoluto do clube, né? E após a lesão contra o Cruzeiro, ele perdeu muito espaço. Entrou em algumas partidas, mas longe daquilo que ele já havia apresentado anteriormente. E se a gente olhar nas redes sociais, vou até colocar algumas imagens, ele, inclusive no domingo, postou algumas imagens, né, fazendo passeio de jet ski e por aí vai. Nada contra a folga do atleta, mas não sabemos se isso pode ser algo mais, né, contundente ou relacionado a algum ato de indisciplina propriamente dita. E quanto aos demais atletas, não temos muitas informações sobre o que eventualmente aconteceu. Outra notícia também interessante é que simplesmente inundou as redes sociais tricolores. Foi ontem onde Fabrício Romano, para quem não sabe, ele é um jornalista, né, que geralmente ele dá furos de notícia a nível esportivo, né, do futebol na Europa. E ele cobre a maioria desses times da Europa, principalmente os de maior engajamento, torcida. E ele comentou algo sobre o Thiago Silva. Ele disse que o Thiago Silva não estaria renovando o contrato com o Chelsea e que estaria livre ao final da temporada. Para quem não sabe, o Thiago Silva, né, ele é jogador do Chelsea e tem contrato até junho. Porém, foi noticiado na semana passada, inclusive, pelo canal Sentimento Tricolor, que o Thiago Silva estaria priorizando uma renovação com o Chelsea. E isso se daria porque ele tem a família dele, que está estabilizada, está totalmente adequada à Europa, principalmente a Londres, né, na Inglaterra. E os filhos dele, inclusive, teriam um contrato com o Chelsea, nas categorias de base. O Chelsea possui uma categoria de base e os filhos do Thiago Silva seriam jogadores do time da categoria de base e que eles não poderiam, né, vir ao Brasil em uma eventual transferência do Thiago Silva para o Fluminense. E isso tomou conta das redes sociais, inclusive a própria esposa do Thiago Silva se manifestou falando que não teria nada certo, que ainda era tudo questão de possibilidade, de especulação, mas que ela e os filhos dela não iriam sair de Londres, por mais que ele fosse para qualquer outro lugar, por conta do compromisso profissional que os filhos dele têm com o Chelsea. E aí houve muita especulação, discussão, inclusive houve também notícias que um time árabe teria interesse na contratação do atleta, e ficou nessa novela que parecia não ter fim. E após o jogo eliminatório, né, no sábado, do Chelsea contra o Manchester City, houve aquele clima, né, de comoção do Thiago Silva. Ele acabou chorando, se emocionando com a eliminação, e a esposa dele posta mais uma vez nas redes sociais que ali seria a última dança, né, no estádio do Wembley, que é um estádio emblemático ali de Londres. E após esse momento, né, inclusive o jornalista Fred Caldeira, da TNT Sports, ele fez uma entrevista rápida com o atleta e ele perguntou se aquele ali seria um momento de despedida, se ele estaria voltando ao Fluminense. E ele, em tom respeitoso para com a torcida do Chelsea até, ele preferiu não entrar em detalhes, mas disse que nos próximos dias estaria sendo divulgado, né, porque a decisão dele já havia sido tomada.
Enfim, não sabemos qual é essa decisão, mas o jornalista, né, Fabrício Romano, acabou divulgando que o Chelsea não tem interesse de renovar o contrato com o atleta, porque o canal Sentimento Tricolor, inclusive, havia informado que o Thiago Silva teria um plano de renovação com o Chelsea para encerrar, inclusive, a carreira lá pelo Chelsea. Mas ao que tudo indica, o Chelsea não oferecerá esse vínculo, né, de mais um ano de renovação com o atleta. E aí abre-se então a uma possibilidade muito grande do Fluminense entrar em definitivo nessa negociação para a contratação do atleta. E ao que tudo indica, ele viria só sem a esposa e os filhos. Fica aí o questionamento. Então, galera, o que vocês acham? O Thiago Silva vai vir? Vocês concordam também com a punição que o Fluminense deu aos atletas John Kennedy, Arthur, Alexander e Calvin Elias? Fica aí o questionamento. Saudações tricolores.